Olá, queridos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Everaldo Silva. Nós estamos em uma sequência onde estamos falando sobre as 7 igrejas do livro do Apocalipse, aonde o apóstolo João recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo a revelação e enviou 7 cartas para a Ásia Menor, para cada liderança ministerial. Para você não perder nenhum de nossos vídeos, você aqui embaixo já vai se inscrevendo, dando aquele joinha e compartilhando. Nesse vídeo falaremos sobre a igreja de Laodiceia. Para você não perder nenhum de nossos vídeos, você entra aí na playlist, procura os outros vídeos e assim você vai ficar inteirado e vai conhecer um pouco mais de alguns detalhes daquela carta onde o apóstolo João escrevera para cada liderança. A igreja de Laodiceia era uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Suas águas quentes vinham das fontes termais de Hierápolis e a fria vinha de Colosso. Laodiceia precisava do espírito de sabedoria do Senhor. Precisava deixar de lado a sua sabedoria humana e sem valor. Nota, esse estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, elas foram baseadas no significado espiritual da menorá e do texto de Isaías 11:2. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primeiro da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera se fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que é infeliz, sim, miserável pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compras ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestidura branca para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha de tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-te-ei. Senta-te comigo no meu trono, assim como também eu venci meu Pai. Sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 13, 14 e 22. Laodiceia significa justiça do povo, povo justo. E foi fundada por Antíoco II, no 3º século antes de Cristo. E recebeu este nome por causa de sua mulher, Laodice. Seu antigo nome era Diópolis, que significa a cidade de Zeus. O deus grego adorado ali era um centro comercial próspero e foi destruída certa vez por um grande terremoto no ano 60 depois de Cristo, mas por ser rica, recusou auxílio imperial para a reconstrução. Ficava numa importante encruzilhada da estrada. Portanto, era um importante centro bancário e de trocas de moeda. Estava situada no largo do Vale Rio Lico e era rodeada por terras férteis. Seus maiores produtos eram vestes de lã negra, polida e tabloides ou pós-medicinais. Não havia suprimentos de águas permanentes nas proximidades. As águas eram levadas por canos até as cidades vindas de fontes termais, que ficava a cerca de uma certa distância e chegava a ela já morna. Em outras palavras, apesar de toda a riqueza, não podia produzir e nem o poder curativo das águas quentes de Hierápolis, uma cidade vizinha, nem o poder refrescante das águas frias de Colosso, mas podia produzir apenas águas mornas, úteis apenas para vomitório. A igreja pensava não ter necessidade
de nada, enquanto que, de fato, precisava do ouro das vestes, embranquecidas e colírio, mais eficazes que seus banqueiros e costureiros e médicos que podiam suprir. Semelhantes ao cidadão não hospedeiro a um viajante, que lhe oferecia bens extremamente preciosos. Seus membros havia fechado suas portas e deixado de lado e de fora o seu real provedor. Laodiceia era simbolicamente uma igreja morna, acomodada, indecisa e orgulhosa, pois achava que pela riqueza que tinha, não precisava de mais nada. Pelo contrário, o Senhor lhe disse, apesar de tudo, seus habitantes eram infelizes e miseráveis, pobres e cegos e nus. Sua atitude morna só servia para fazer Deus vomitar, pois para ele esse comportamento era repugnante, espiritualmente falando. Por ser miserável e pobre, no seu espírito, necessitava de ouro refinado, o precioso de Deus, que era a sua palavra, a palavra de vida, e seus ensinamentos preciosos, que é o orgulho, não a deixava receber. Seus pecados a deixavam nu e desprotegido. Por isso precisava de vestes brancas e de pureza e santidade. O orgulho a cegava, apesar de ter muitos médicos e muitos remédios. Por isso precisava do colírio de Deus para renovar sua cegueira espiritual. Era também uma igreja que estava sendo colocada diante de uma escolha divina: deixar Jesus entrar ou deixá-lo de fora. Estava sendo repreendida a fim de que pudesse se corrigir. O Senhor pediu duas coisas básicas: zelo pela palavra e o arrependimento dos seus pecados. Ao deixar entrar para o ego sair, comeria do que ele pode prover? Como um prêmio, poderia se entrar no trono com ele. Mas para isso era preciso aprender, lutar e vencer. Só depois poderia reinar. A humanidade a faria vivenciar a justiça de Deus, seu perdão e sua redenção, e dos seus pecados, com o direito a ser herdeiro. Temos mais um exemplo do que o Senhor pede a nós, como um corpo: jogar fora o orgulho e deixar entrar a verdade. Mas no íntimo nosso, do que nosso ser, onde só Ele conhece, e arranca de lá as ervas daninhas e o falso curativo que já nos ofereceram antes, as falsas vestes que tentamos produzir para nos cobrir, fingindo estar tudo bem, abandonar a ideia de que a nossa posição de salvo por si só já não garante mais a entrada na Nova Jerusalém. É uma oração rápida. Nos cobrimos com o sangue do Cordeiro. Já é, basicamente, para o diabo nos respeitar. Somente o sangue de Jesus basta para que o diabo venha nos respeitar e que nós possamos mudar. Era o que o Senhor queria daquela igreja. A igreja, por ter muitas condições financeiras, por ser muito abastada, deixava de lado o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. Por isso, Deus usa o apóstolo João para enviar essa carta. Deus usa o apóstolo João para repreender a liderança, para que eles viessem se arrepender e ser herdeiro, ter uma posição ao lado dele no trono. Para isso acontecer, era preciso descer, se humilhar, se arrependendo de todos os seus pecados. Se você chegou até aqui, eu peço aquele joinha e peço que compartilhe para que vidas sejam alcançadas, edificadas pela palavra do Senhor.